Olá, meus amigos! Boa noite! Deixa eu baixar o som aqui. O som tá meio eco. Som. Ah, agora melhorou. Olá, meus amigos, boa noite! Deixa eu botar o fone para ver se fica bom, fica ruim. Boa noite. Aquela pergunta clássica de toda aula online, meus amigos. Todos estão me vendo, todos estão me ouvindo bem? Sim? Estão me vendo, estão me ouvindo bem? Sim, né? Ah, que bom. Bacana. Então vamos pegar nossa primeira aula hoje, nossa aula de orientação educacional, orientação pedagógica, pedagogos, né? Pessoal de nível superior, colegas meus, né? E que nós vamos ter aí nossa primeira aula bacana sobre isso. Vamos fazer exercícios, vamos ver como é que cai em prova, não é? E o primeiro assunto a ser escolhido, né? É um assunto que a gente vai aprofundar cada vez mais, né? Que é o assunto tendências pedagógicas, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? O assunto tendências pedagógicas. Bom, gente, olha só, preciso nem dizer, mas já estou te dizendo que esse assunto é certo de cair na sua prova, tá? E, tipo assim, a gente teve uma live grátis que abordamos esse assunto, né? Mas uma live de 1 hora, falamos rapidinho, enfim, não foi uma aula, foi tipo uma palestra, né? E agora a gente vai ter a aula sobre isso, vamos ver alguns slides que vão falar sobre isso, e vamos ver também exercícios, né? Que vamos resolver alguns para ver como cai em prova. Legal? Beleza? Primeira coisa que nós temos que ter ideia é o seguinte: como vai resolver uma questão de prova desse assunto? Meus amigos, questões de prova de tendências pedagógicas é igual filtro, né? São filtros que você vai usar e que, consequentemente, tá? São situações que você vai ali mostrar, né? Para a questão dos filtros ali, beleza? A aula ficará gravada, vou dirigir agora, estou indo para o CEP. Boa viagem, Vanessa, show de bola. Show de bola, beleza, beleza. Vai deixar ligado aí, vai ouvindo, maneiro, tranquilo, a gente vai aqui executando e vai ficar gravado assim, tá? Vai ficar tudo gravadinho, você vai ter aí acesso a tudo isso já hoje à noite ou amanhã. Pois bem, meus amigos, como assim filtro? Primeiro filtro, tu vai passar para saber se é uma tendência liberal ou se é uma tendência progressista, ok? O que é uma tendência liberal, meus amigos? Tendência liberal, que são 4: tradicional, renovadora progressivista, renovadora não diretiva e tecnicista, ok? São 4 tendências liberais. São todas aquelas tendências que são favoráveis ao sistema. E que sistema nós estamos falando, Anderson? O sistema capitalista, ok? Então toda tendência que é favorável ao sistema capitalista, que é o sistema do lucro, que é o sistema da iniciativa privada, que é o sistema que nós vivemos no Brasil, ok? É uma tendência liberal, tá? E tendências progressistas, que são a libertadora, a libertária e a histórico-crítica, também conhecida como
crítica social dos conteúdos. Essas tendências são aquelas que são contrárias ao sistema. Elas querem, todas elas vão querer mudança social, ok? Anderson, então você está falando que a renovadora, tanto a progressivista quanto a não diretiva, elas são liberais? Sim, são liberais. Então elas são favoráveis ao sistema? Sim, são favoráveis ao sistema. Ah, então por que tem esse nome renovador? Né? Porque normalmente renovação tem a ver com mudança. Sim, sim. Renovação tem a ver com mudança. Mas não necessariamente a mudança social, meus amigos. No caso específico das renovadoras, é uma mudança em relação ao tradicionalismo para poder se adaptar melhor ao sistema. Qual? Capitalista. Então, obviamente, essa tendência não vai querer de forma alguma, ok? Não vai querer de forma alguma mudança social. Ela vai querer exatamente o quê? Manutenção do sistema capitalista, ok? Beleza? Bom, tendência liberal tradicional. Característica: professor ao centro, tá? Centro é o professor, é aquele que professa o saber. E o aluno? O aluno é o famoso ser sem luz, perdido na ignorância, nas trevas da ignorância, que tem que caminhar, ok? Em direção à luz. Luz que é professada pelo, obviamente, professor, ok? É a manutenção do status quo, é a manutenção da ordem social vigente, é a manutenção exatamente por quê? Porque se baseia na preparação moral do aluno para ocupar o seu papel na sociedade. O que significa isso? Preparação moral do aluno para ocupar seu papel na sociedade. Corresponde exatamente ao quê? À manutenção da ordem social. O rico vai ser preparado para ser mantido como rico. E o pobre, obviamente, ele vai ser preparado para ser o quê? Ser um proletariado. Ser aquele cara ali que vai exatamente ali atender aos interesses ali da base do capitalismo. Ok? Beleza? Bom, aulas expositivas. A sala de aula parece um auditório. É um auditório, porque é local de fala. Aulas expositivas. Não é? Pensadores. São Tomás de Aquino. Padre José de Anchieta. Padre Antônio Vieira. Ou seja, normalmente pessoas que são ligadas à religião, à igreja especificamente, né? Claro que essa tendência tradicional, ela tem tanto a questão da tendência laica, muito expressa em escolas militares, quanto também a tendência tradicional religiosa, essa sim focada aí em religião, principalmente religião católica, ok? Beleza? Tendência liberal renovadora progressivista, que é a do John Dewey, que é aquela que nós temos exatamente em relação a Jean Piaget ou Maria Montessori. O que é isso? Propostas em razão do quê? Em razão de motivação e estimulação de problemas. Ou seja, para a tendência liberal renovadora progressivista, a aprendizagem, o estudo, o método se baseia principalmente voltado ao quê? A resolução de problemas.
ou seja, desafios, ou seja, pesquisa, ok? Beleza? Então, ó, a escola se adequa às necessidades individuais e ao meio social. Por quê? Porque na renovadora progressivista, o centro passa a ser o aluno, ok? Diferente da tradicional, aonde o centro é o teacher, professor. Beleza? Tranquilo? Renovadora não diretiva, também conhecida como Escola Nova. Carl Rogers, Anísio Teixeira, perfeito? Essa escola, essa tendência, ela se baseia na relação da formação de atitudes. Claro. Por quê? Porque ela se baseia na busca do conhecimento pelos próprios alunos também. E o professor, por isso que ela é não diretiva, correto? E o professor, ele é o facilitador da aprendizagem. Então, aqueles que seguem uma concepção na qual o professor é o facilitador da aprendizagem, é exatamente aqueles que se baseiam na renovadora progressivista. Legal? Na renovadora não diretiva, tá? Também conhecida como Escola Nova, ok? Renovadora não diretiva, também conhecida como Escola Nova, ok? Legal? Bom, tendência liberal tecnicista. Meus amigos, essa é a fábrica. Essa é aquela que você tem o Fordismo, né? Henry Ford, como pensador. Essa é aquela que se baseia na aprendizagem, na relação do desempenho. É aquela que o aluno é visto como um operário e a escola, ela é vista como uma fábrica, ok? Beleza? É a relação que nós observamos, né, nessa relação tecnicista. Ela se baseia na relação, principalmente, de atitudes procedimentais, ou seja, estudo com base em manuais, práticas, aonde a relação que você tem aí muito mais importante é a relação do fazer. Até porque nessa liberal tecnicista não há necessidade de se buscar o quê? A compreensão sobre o fazer. Simplesmente, meramente, é a relação do quê? Do fazer. Fez certo. É o famoso não importam os meios, importa realmente ali o resultado, ou seja, a relação do fazer. Fez certo, tá ok. Ah, Anderson, não encontrei sentido naquilo que eu fiz. Não importa. Tecnicismo é a relação da fábrica, né? E as progressistas, libertadora, que é a de Paulo Freire, né? Principal responsável pela tendência libertadora. É mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. Isso mesmo, meus amigos. A libertadora, ela tem uma visão marxista, tá? Vale a pena que nós podemos lembrar, né, que no discurso de Karl Marx, Manifesto Comunista, ele termina seu discurso falando, no livro, né, que é um discurso: proletariado do mundo todo, univos. O que é isso? Convocando, né, a mão de obra para quê? Para se rebelar contra o sistema. E essa tendência tem essa característica, já que ela é uma tendência marxista, que é a mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. E a libertária, ó o macetinho do I, que eu falei, vale a pena a galera ver lá a live grátis, que tá lá a aula postada no grupo já, tá, galera? E libertária, mudança do pensamento individual. Então, ó, só você saber que a libertadora é a mudança do pensamento coletivo
para mudar a sociedade. E a libertária é a mudança do pensamento individual para você mudar a sociedade. Então, libertadora, mudança do pensamento coletivo. Libertária, mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Ok? Beleza? Legal? Claro, a libertadora é aquela que vai falar de temas geradores. Tá? Obviamente, é aquela que vai falar de Paulo Freire. É aquela que a relação é horizontal entre professor e aluno. E é aquela em que você se baseia exatamente em quê? No entendimento de que a educação ela vai além da escola, né? Ela também é manifestada na sociedade, perfeito? Tanto é que para Paulo Freire toda educação é ideológica, claro, né? Porque toda educação ela está ali exatamente com os motivos, né? E as ideias para quê? Para ou manter a ordem social ou mudar a ordem social, que é o que está sendo colocado aí. E obviamente a gente tem que ter esse entendimento. Legal, gente? Maneiro? Show de bola, né? Bacana, bacana, bacana. Já a libertária de Celestine Freinet é aquela que você tem o quê? Você tem a ideia autogestionária, aonde os conteúdos são colocados, mas não são exigidos, ok? Então os conteúdos são colocados, mas não são exigidos, ok? Tá? Então é a característica que você tem nessa libertária. Também ela tem muito a ver com questão também de atitude, né? Até porque os alunos, teoricamente, eles são livres para buscar o conhecimento, ok? Então, repara bem, a tendência libertária, ela vai valorizar muito mais a questão ética, a questão de autonomia do aluno, do que necessariamente a questão do conteúdo, né? Do conteudismo, né? Aquela coisa de massificação, aquela coisa em relação ao conteúdo. Beleza? Legal? Tranquilo? Então, a situação que você tem é exatamente essa. Por isso, inclusive, que a aprendizagem ela é considerada uma aprendizagem informal, via grupo, inclusive. Ok? Tá? Tendência progressista, crítica social dos conteúdos, também conhecida como histórico-crítica. Essa tendência ela vai se basear exatamente no quê? Na relação da aprendizagem significativa, na relação de se estabelecer conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Na concepção exatamente do que? De você ter, considerando a história do aluno, de você ter consideração com conhecimento prévio que o aluno tenha. Com certeza você já se baseou nisso. Seu tempo de escola. Poxa, por que eu estou aprendendo isso? Por que isso é importante para a minha vida? Eu não consigo encontrar sentido nenhum nisso. Com certeza, em algum dado momento da sua vida escolar, você entrou num conflito interno por conta disso. Por quê? Porque, consequentemente, a aprendizagem que foi empregada, a pedagogia que foi colocada, foi uma pedagogia, talvez, provavelmente, tradicional. Tá? Que é aquela que o aluno é visto como uma tábula rasa. Como assim como uma tábula rasa? Como um vazio, como um cara que não sabe nada e que o professor preenche. Diferente da histórico-crítica,
de Saviani, Lucchesi, Maria Esteban, né? Emília Ferreiro, entre outros, que é aquela que se baseia exatamente no quê? Na relação, na conexão entre o saber formal e a realidade do aluno, e entre o conhecimento prévio do aluno, tá? Ou seja, é aquele que vê o aluno como um cara que realmente tem o seu conhecimento prévio, tem a sua história e, obviamente, né, a conexão ela tem que ser estabelecida, meu irmão. Beleza? Tranquilo? Visto isso, vamos para os slides. Vamos lá. Galera, olha só que coisa bacana. Esse slide ele é parte aí da nosso livreto, né? Um livreto autoral meu, ok? E é um livreto muito bacana que está aí disponibilizado aí para vocês e que consequentemente, tá? Ele aponta ali para várias coisas que caem na sua prova, ok? Então, nossa, é muito importante você pegar ele. São 49 páginas e ele é bem completo, bem maneiro e que vale super hiper a pena você ver, ok? Então, você clicou lá, show de bola, né? É o que está sendo projetado aí. Bom, pedagogia liberal tradicional, olha lá. Preparação intelectual, moral do estudante, assumir seu papel na sociedade, ou seja, é contra a ascensão social. Rico é rico, pobre é pobre, preparação moral do cara para ocupar aquilo ali, né? Conhecimento e valor social é passado como verdade absoluta. Então o professor, ele jamais será o quê? Contestado, né? Exposição e demonstração verbal da matéria, claro, aula expositiva. Professor, autoridade. A aprendizagem ela é receptiva e mecânica, ou seja, por meio de decoreba, memorização. Escolas que adotam filosofias humanísticas, no caso, humanistas, clássicas ou científicas, né? Ou seja, característica aí que você tem aí nessa tendência. Já a tendência liberal progressiva, olha lá, ela é uma tendência que a escola deve adequar às necessidades individuais ao meio social. Mas não quer mudança social. Ela quer o quê? Uma adequação. Olha a diferença. Conteúdos são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos. Frente ao quê? Problemas. Por meio de experiência, pesquisa, olha a pesquisa aí, né? Professor é um auxiliador, criança livre, e é baseada na estimulação de problema. Claro, Maria Montessori, John Dewey são pensadores dessa tendência. Liberal renovadora, não diretiva, chamada também de escola nova. Ah lá, formação de atitudes. Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Método, que é não diretiva. Método baseado na facilitação da aprendizagem, ou seja, o professor, ele é um facilitador, ok? Legal? Educação centralizada no aluno e o professor garantirá um relacionamento de respeito. Então, tá lá Carl Rogers como pensador e, obviamente, aprender a modificar percepções da realidade. Tendência liberal tecnicista, fábrica, é a fábrica, ou seja, ela é modeladora do comportamento humano,
Então ela se baseia muito no comportamentalismo, no behaviorismo. Sim. São informações ordenadas numa sequência lógica. Tá? Procedimento e técnicas de transmissão e recepção de informação. Relação objetiva entre professor, que transmite informação. E a aprendizagem é baseada no desempenho. E essas leis aí são leis que regulam a escola técnica. Repara um detalhe, olha o ano 68, 71, né, ano de industrialização brasileira, a década de 70 marcada, né, ditadura militar, né, mas marcada pelo milagre econômico do Brasil, né, que é o Brasil se industrializando, né, construir ponte Rio-Niterói, Itaipu, entre outras obras chamadas de obras faraônicas. Tendência progressista libertadora. Não atua apenas em escola. Atua em quê? Atingir um nível de consciência da realidade em que vivem as pessoas, né? Ah lá, baseado em temas geradores, em grupo de discussão, relação é horizontal e, obviamente, é resolver ali frente a problema no sentido de que debate, grupo de discussões, ok? Tendência progressista libertária, transformação na personalidade no sentido libertário ou autogestionário. As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Vivência grupal na forma de autogestão. É não diretiva. O professor é o orientador e os alunos livres. A aprendizagem informal via grupo, ou seja, mudança do pensamento individual. Tá bom? Tendência progressista crítico-social dos conteúdos, também conhecida como histórico-crítica. Essa tendência visa o quê? Ah lá. Difusão dos conteúdos. Conteúdos culturais universais são incorporados pela humanidade frente ao quê? A uma realidade social, ou seja, você pega o cara com a sua realidade e, obviamente, você vai criar esse nexo, essa conexão. Tá? Método parte de uma relação direta de experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado, ou seja, exatamente é aquela coisa de considerar o conhecimento prévio do aluno, tá? Papel do aluno como participador e o professor como mediador. Claro, Vygotsky, né? Ele está nessa relação aí dessa tendência. Baseada em estruturas cognitivas já estruturada pelos alunos. Característica que você tem em relação a esse ponto. Beleza? Bacana, né? Muito legal. Opa! Acho que eu saí por engano aqui. Olá, amigos! Saí por engano, né? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu, tranquilo, bacana, bem legal, tá? Ponto aí que a gente viu, né? Questão dos slides, você vê lá a tabela, aquela tabela ali no livro do Libânio, né? Que é a clássica, aquela que cai em prova. E agora, nesse momento, vamos ver exatamente como cai em prova, né? Com a feitura das questões. Vamos lá.
Bem, amigos, então temos aqui algumas questões que vamos fazer agora, né? Conteúdos são trabalhados através de temas geradores. Utiliza a discussão. Pô, claro, essa tendência está falando do quê? Da tendência libertadora, letra B, de Paulo Freire, perfeito? Que mostra ali claramente que, né, um grupo de discussão, o aluno é de igual para igual, etc, etc. 2. Conhecimento das tendências pedagógicas e perspectiva de ensino por parte dos professores é fundamental para a realização de uma prática docente realmente significativa. Vamos analisar as tendências. É isso que ele quer saber, né? Para a gente poder analisar as tendências. Legal? Então vamos lá. 1. A pedagogia progressista sustenta a ideia de que a escola tem que preparar indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Não. Ela quer o quê? Mudança social. Isso seria uma questão tradicional que ele está falando aí. A pedagogia progressista enfatiza aspectos sociopolíticos, envolvendo a cultura popular e quando o homem se constrói, chegando a ser sujeito na medida em que se integra ao seu contexto. O item 2, certíssimo, pode correr para o abraço. 3. Pedagogia liberal propiciou o surgimento de métodos voltados para o interesse dos alunos e para o ensino ativo. Não, nem pensar, gente. Na maior parte dos casos, a pedagogia liberal, ela visa o quê? Uma relação passiva do aluno, né? Até porque ele é visto muitas vezes como uma tábula rasa. 4. Pedagogia libertária espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, num sentido libertário e autogestionário, em que as matérias são colocadas, mas não são exigidas. Tá certo o item 4. Pedagogia liberal é centrada na discussão de tema social? Nem pensar. Liberal é a manutenção do sistema. Portanto, né, resposta certa é a 2 e a 4, letra A de amor. Ok? Questão 3. Quanto às tendências pedagógicas na prática escolar, é correto afirmar o quê? A tendência liberal da pedagogia caracteriza por uma prática democrática? Claro que não. Prática de manutenção do status social, né? Letra B. Pedagogia progressista parte de uma análise crítica das realidades sociais e sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Tá certo? Resposta letra B de Brasil. Questão 4. Há um conjunto de tendências pedagógicas que predominaram na educação brasileira ao longo da nossa história. Sobre essas tendências, é correto afirmar o quê? Letra A. A concepção tradicional da educação defende a tradição e a cultura como base do processo formativo. Agora vem, ó. Incentivando o registro histórico e o uso da história como base do ensino, nem pensar. Nem pensar. Com certeza, aqueles mais contemporâneos à minha época, que estudaram em colégio particular, já ouviram essa frase: matemática, que é matéria de peso. Normalmente o pessoal considerava, né, ciências humanas como matéria sem peso, né? Porque, obviamente, o foco de uma pedagogia liberal é o que? A questão exata. Não toda uma questão que envolve discussões sociais.
como são as matérias de humanas, né? A pedagogia liberal indica que a escola tem um papel de formar as pessoas para desempenhar papel social, com base nas aptidões individuais, as quais devem ser desenvolvidas por meio de processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Resposta letra B de Brasil. Ou seja, o papel social que cada um vai desenvolver é com base na sua aptidão ali, ó, pessoal. Então, meus amigos, questão 5 é para você relacionar um com o outro, beleza? Um com o outro. Então tu vai relacionar um com o outro, beleza? Criar essa relação aí. Vamos lá. John Dewey, ele coloca aí como, de acordo com as opções, escola nova. Herbart, tradicional. Saviano é histórico crítico. E libertador Paulo Freire, ficou a resposta letra E. 2, 1, 4, 3. Ah lá, mais uma, vamos lá. A análise das tendências pedagógicas no Brasil mostra a influência de grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressa as especificidades da história política, social e cultural do nosso país. Vários pesquisadores identificam na tradição pedagógica brasileira a tendência de grandes tendências. Quais são? Resposta letra D de dedão. Tradicional, renovada, tecnicista e aquelas que são as progressistas. Por quê? Porque são marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas. Questão 7. A tendência pedagógica liberal tinha como intenção principal o quê? Letra E. Vamos ler a letra E para você entender, ó. Justificar o sistema capitalista, atribuindo-se ênfase, claro, é liberal, para justificar o sistema capitalista. Ponto. Beleza? Tranquilo? E as características que o sistema capitalista tem, pô. Colocar a coluna, correto? Uma com a outra. Questão 8. Obviamente a resposta vai sair letra A. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Questão fácil para a galera lá depois refletir, né? Ó, essa próxima aí, questão 8, não, 9, ela está pedindo o quê? Ela está pedindo as tendências liberais mais importantes, correto? Então, ó, olha lá, é a 1 e a 3, né? Resposta é letra A de amor. Também questão bem objetiva, bem direta e show de bola. A questão 10 está falando o seguinte, sobre dois grandes pensamentos, que é o progressista e o liberal, claro. Portanto, resposta letra D de delta. A questão 11, sobre as tendências pedagógicas liberais, pedagogia liberal sustenta que ideia, exceto qual? Ou seja, eu quero alternativa errada. Alternativa errada da questão 11. É a letra D. Por quê? Essa questão técnica aí que ele está colocando, tá vendo, na letra D, tem a ver com o quê? Tem a ver com tecnicismo.
e não necessariamente com uma questão liberal. Então, resposta incorreta, letra D de delta. Questão 12. Pedagogia progressista é no Brasil um paradigma educacional. Analise seus pressupostos. Vamos lá. Surge com a finalidade de contrapor a tendência liberal. Tá certo, item 1. Tranquilo, ok, show de bola. 2. Propõe uma análise crítica da realidade social. Perfeito, item 2. 3. Considera o indivíduo como um ser que constrói a sua própria história, aonde o professor assume o papel de mediador. Perfeito, tá certo. 4. Propõe um ensino organizado em função de pré-requisito. A 4 está absurdamente errada aí. Perfeito? Então tá certo. 1, 2, 3, letra B de Brasil. A 13 ele quer característica da tendência liberal tradicional. Perfeito? Então vamos lá. Quanto aos pressupostos da aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar o conhecimento para o espírito da criança, está certíssimo, é isso que é a tendência liberal tradicional. 2. A criança é vista assim como um adulto em miniatura, menos desenvolvida, sim, inclusive tratada como adulto em miniatura, não é? Você lembra que aquelas escolas mais tradicionais, né? O pessoal vai até com terninho, né? Então, letra C de coração, 1 e 2. Tu vê isso muito em filme americano, né? Em aquelas escolas tradicionais e tal, aquela coisa toda, né? Considerando as tendências pedagógicas para a tendência liberal tradicional, no ensino da língua portuguesa, o que é incorreto afirmar? Bom, o que está errado? Pô, resposta da 14, letra C. Predomina nessa tendência tradicional o ensino da gramática. Ok. Agora vem, ó. Conforme o contexto do aluno, nem pensar. Conforme as regras formais. O aluno não é considerado. É só você lembrar que o aluno, ele é considerado, ele é visto como um ser sem luz nessa tendência. Beleza? 15. Na análise das tendências pedagógicas, segundo a perspectiva teórica de Libânio, a tendência liberal renovada acentua o sentido de cultura. Vamos colocar verdadeiro ou falso, né? Nessa questão aí. A escola continua dessa forma a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade. Verdadeiríssimo. Se na tendência liberal tradicional a atividade pedagógica estava centrada no professor, na escola renovada progressivista defende-se a ideia de aprender fazendo, claro, é a prática, verdadeiro. Está centrada no aluno, valorizando as tentativas experimentais. Opa, tá certo aí, ó. Experimento, ou seja, o cara fazia ali, né, mão na prática. Resposta letra A, tudo verdadeiro. Então, ó, tendência liberal renovada não diretiva. Só que eu quero o quê? A alternativa errada. Claro, resposta letra B. Por que está errada? Todo esforço deve visar o direcionamento do indivíduo a uma adequação ao meio social? Claro que não. Adequar o meio social, né, tem mais a ver com uma questão tradicional. Portanto, letra B. 17. Dentre as tendências pedagógicas e seus padrões, né? Então é isso. 17.
Dentre as tendências pedagógicas, temos a escola liberal tecnicista, que atua, exceto em que? Resposta letra C. Produzir indivíduos competentes e críticos. Claro que não. O cara é visto como um operário. Então não pode ser essa. Portanto, é letra C de coração. 18. Há um conjunto de tendências pedagógicas que predominaram na educação brasileira ao longo da nossa história. Sobre essas tendências, é correto afirmar o quê? Correto afirmar. Letra A. Concepção tradicional da educação defende a tradição e a cultura, com base do processo formativo. Incentivando o registro histórico? Não. E história como base? Não. A gente acabou de ver que é matemática, né? B. Pedagogia liberal indica que a escola tem um papel de formar pessoas para desempenhar papéis sociais, com base em aptidões individuais, as quais devem ser desenvolvidas por meio de processo de ensino-aprendizagem. Claro que a resposta é letra B de Brasil. Ok? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Tranquilo? Bacana, né, gente? Legal. Muito bom. Legal. Fechamos então mais uma aula.